como lidar com as questões que envolvem o coração. Vamos entender um pouco mais sobre essa ótica, de acordo com a ciência, entender um pouco mais sobre como poder ajudar pessoas que estão passando por situações como essa, ou pelo menos como você também pode lidar melhor caso você esteja passando em uma situação como essa. Relacionamento, seja você que deseja entender mais para usar na sua própria vida, seja você que atende como terapeuta e às vezes pega casos como esses, de pessoas que estão sofrendo por um término de relacionamento, não sabe o que fazer, ou às vezes a pessoa diz, nossa, será? Eu tenho o dedo podre, eu terminei um relacionamento, eu me entreguei e de repente eu percebi que não era aquilo de novo e eu continuei naquele mesmo ciclo sofrendo. Então vamos entender como ajudar essas pessoas e como nos ajudar nesse processo? Pessoal, o conteúdo de hoje eu acredito que pode ajudar muita gente, até porque todo ser humano se relaciona. Então, se você parar para pensar, uma coisa que para mim deveria ter sido ensinada na escola, é um pouco desse conteúdo que nós vamos abordar agora. Porque imagine o seguinte, 100% das pessoas vão se relacionar com outros seres humanos. Então, 100% das pessoas vão ter um relacionamento, seja um relacionamento a dois ou algum outro tipo de relacionamento, mas lidando com outros seres humanos. Então, é essencial entender um pouco mais o que pode fazer um relacionamento dar certo, o que talvez faça um relacionamento começar a dar errado, como lidar com aquela dor da perda de um relacionamento que talvez estava há anos, ou mesmo que não estivesse há anos, aquele relacionamento que terminou e parece, nossa, será que esse relacionamento terminou do nada? O que eu fiz para que isso tenha acontecido? E vem aquela cobrança, ou até talvez você que tenha feito alguma coisa, mas fica se cobrando demais, o julgamento de outras pessoas. Essa aula vai ter um conteúdo bem relevante sobre esse assunto. Presta atenção, porque isso pode ajudar a salvar relacionamentos ou pelo menos a autoestima de muita gente. Uma das coisas que acontece, o que geralmente causa o término de relacionamentos? Podem ser diferentes motivos. Para algumas pessoas pode ser, nossa, eu gostava tanto daquela pessoa lá no início, mas de repente parece que eu não sei se eu gosto mais daquela pessoa, aquela paixão se vai, e de repente eu me pego sem saber se eu quero continuar com aquela pessoa, ou vice-versa, aquela pessoa se pega sem saber se quer continuar comigo. Uma das coisas que também acontece é que pode acontecer casos de traição, pode acontecer casos onde a pessoa, por algum motivo, deixa de admirar o que antes ela admirava na outra pessoa. Então, o que faz isso acontecer dentro de um relacionamento? Primeiro, vamos voltar lá atrás, quando começa um relacionamento, para entender o que causa os términos de relacionamento. Quando começa um relacionamento, existe, para muita gente, aquela fase chamada fase da paixão. O que é a fase da paixão, Romani? A fase da paixão é basicamente um momento onde você não consegue enxergar os defeitos na outra pessoa. A outra pessoa, se ela estiver apaixonada por você, talvez ela também não consiga enxergar os defeitos em você. E sem perceber, vocês estão vivendo em um mundo criado por vocês mesmos, mas não é necessariamente os fatos em si. Como assim? Explica isso um pouco mais. Eu vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa está apaixonada, pode ser que a outra pessoa fez alguma coisa errada e quem está apaixonado não consegue perceber aquilo. É quase como se a pessoa tivesse bêbada. Para entender um pouco mais, no nosso cérebro, a paixão é quase que uma espécie de demência temporária. Como assim? Um amigo diz exatamente esse termo, o Calabresa, um amigo meu, ele diz, nossa, a paixão talvez seja um estado de demência temporária. Por que ele diz isso? Porque as nossas funções cerebrais são alteradas no momento que nós estamos apaixonados. Nós não conseguimos ter a percepção das coisas da mesma forma do que em momentos onde esse sentimento de paixão não está nos acometendo. Então, isso significa que você também pode deixar de expressar algumas coisas que você é, principalmente no início da relação, e a outra pessoa deixar de expressar algumas coisas que ela é. Como assim? Vou te dar um exemplo disso. Às vezes,
você vai se sentar em uma cadeira e no início do relacionamento, talvez você se sente todo certinho. E depois de um tempo, você se senta mais largado. O que está acontecendo? No início do relacionamento, talvez você não esteja expressando, de fato, aquilo que você naturalmente expressa. Tem algumas partes de você que você oculta no início do relacionamento e vice-versa, que a outra pessoa também pode ocultar no início de um relacionamento. Só que mesmo aquelas partes que você expõe, que talvez não sejam tão legais, ou que a pessoa expõe, que talvez não sejam de acordo com o que você está buscando, quando você está apaixonado, você simplesmente olha para aquilo e não vê nenhum problema naquilo. Só que, de repente, a paixão em todo relacionamento, ela vai não ficar nesse índice altíssimo. Até porque você não vai ficar com essa demência temporária durante a vida inteira, e tudo bem. Só que você pode reacender essas paixões. Um exemplo que às vezes acontece no término de um relacionamento. Às vezes, durante o término de um relacionamento, aquela paixão reacende de novo. E o que acontece? A pessoa entra naquele estado de demência temporária mais uma vez, e é quase como se ela não conseguisse viver no mundo sem aquela outra pessoa. Ela começa a enxergar, nossa, mas aquela outra pessoa faz uma falta, aquela outra pessoa me completava, e começa a se contar histórias sem perceber que talvez tinha um monte de outras coisas que não estavam tão ideais quanto você gostaria naquela outra pessoa também, e vice-versa. Agora, Romani, como poder lidar com isso? E principalmente com essa questão da separação ali, quando existe um término de relacionamento. Nós vamos falar sobre isso de forma mais profunda, mas pensa o seguinte, lembrando, se a paixão é um estado de demência temporária, o que acontece quando é desenvolvido o amor? O amor, ele vai além da paixão. O amor é quando você constrói admiração pelo outro de forma genuína, mesmo conhecendo os defeitos, mesmo tendo noção que, peraí, aquela outra pessoa não é perfeita, que aquela pessoa é cheia de imperfeições e eu a amo com as imperfeições, e esse amor, ele pressupõe que você tenha passado por essa, pelo menos um tempo de demência temporária. Vou te dar um exemplo. Eu lembro quando eu comecei a aprender mágica, eu já fui mágico profissional, alguns não sabem, mas já fui mágico profissional. E quando eu fazia mágica profissionalmente, no início eu treinava muito. Eu estava apaixonado pela arte mágica. Depois de um tempo, eu desenvolvi amor pela arte mágica. Por quê? Porque aquilo eu amadureci. Eu consigo enxergar os efeitos, é claro, eu amo a mágica, só que eu não tenho aquela demência temporária como eu tinha antes. Isso não necessariamente é ruim. Da mesma forma com a psicologia, da mesma forma se você olhar com o desenvolvimento humano. Eu fui desenvolvendo amor por estudar o cérebro, a mente, o desenvolvimento humano, tirando aquela cegueira de, nossa, todo mundo tem que aprender psicologia e eu vou ficar com raiva de quem não quer se desenvolver como ser humano. Não, eu entendo que as pessoas podem ter opiniões diferentes da minha, eu crio mais empatia, eu amadureço melhor. E o amor, ele é mais maduro, a paixão, ela tende a ser mais imatura. E a paixão, em determinados momentos, ela pode reacender. Não que a paixão seja algo ruim, a paixão é algo maravilhoso, é algo que nos faz enxergar a vida mais colorida, mais bela. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado, porque quando eu estou apaixonado, eu não estou enxergando necessariamente os fatos em si. Eu estou enxergando com uma visão extremamente otimista, como se não existisse nenhum problema. E ali, Romani, o que acontece quando esse término de relacionamento ele acontece, uma das partes ainda está apaixonada? Essa parte que ainda está apaixonada, é comum que ela vai sofrer. Ela vai pensar, nossa, e agora o que eu vou fazer? Será que eu consigo tocar a vida sem aquela outra pessoa? Aquela outra pessoa era a minha metade. E aquilo traz sentimentos. Às vezes a pessoa vai a um local e o local lembra a pessoa com quem ela se relacionou e vai tendo âncoras e assim por diante. Mas que é a verdade sobre como recuperar o amor perdido? Já viu aquela coisa, né? Recupere o amor perdido em 7 dias. Eu vou te dizer que
a melhor estratégia para você recuperar o amor perdido não tem a ver com desesperadamente correr atrás do amor perdido na outra pessoa, e sim entender que o amor perdido talvez tenha sido sobre você mesmo, sobre se valorizar. Até porque, se você não se valoriza, aquela outra pessoa com quem você se relacionou não vai te valorizar também. Agora, no momento que você olha para você e passa a cuidar mais de você, aquela outra pessoa tem mais chances de criar desejo com você. Eu tenho certeza que você já viu em algum local, ou já passou por isso, de uma pessoa desesperadamente ficar correndo atrás de você, querendo se relacionar com você. O que geralmente acontece? Sem perceber, você não cria toda aquela atração magnética com essa pessoa, porque talvez essa pessoa está muito disponível, essa pessoa, na hora que eu quiser, e assim por diante. E de repente, talvez você não veja o valor que aquela pessoa talvez tenha. Então, como essa pessoa poderia fazer com que você desse mais atenção para ela? Primeiro, essa pessoa se valorizar mais, essa pessoa se cuidar mais, essa pessoa cuidar mais da própria identidade, se amar profundamente. Porque quando você se ama, quando você cuida de você, as chances são enormes que você se torne um ser humano melhor. E você pode pensar, cara, eu estou me tornando um ser humano melhor para aquela outra pessoa. Só que no fundo você está se tornando um ser humano melhor para você. Porque chega um momento que você amadurece e aquela outra pessoa passa também a não ser tão interessante mais. Porque você evolui no meio desse processo. Você recuperou o amor perdido que você perdeu sobre si mesmo. Porque o amor perdido não está fora, está dentro. Entenda isso. Os seus sentimentos estão em você, não estão no outro. Quando a falta do outro me machuca, na realidade, eu estou buscando fora de mim um sentimento que eu deveria preencher com algo que existe dentro de mim. Eu deveria preencher esse sentimento através de entender mais sobre quem eu sou, as minhas emoções, cuidar mais da minha saúde, cuidar mais de mim. E se eu faço isso, se eu me valorizo, sabe o que eu faço? Consequentemente, eu começo a atrair mais pessoas para a minha vida que me valorizam também. Porque é impossível amar ao próximo como a ti mesmo se você não ama a si mesmo. Para amar o outro como você se ama, primeiro você tem que se amar. E quando você se ama, dá direito para as outras pessoas lá fora desejarem mais você. Percebe que uma pessoa que tem boa autoestima, uma pessoa que cuida da própria saúde, uma pessoa que se ama e se valoriza, essa pessoa atrai mais pessoas interessadas do que aquela pessoa que fica se achando um coitado e que a resposta para as soluções emocionais dela estão na outra pessoa. Esse tipo de pessoa, ela repele. Ela, sem perceber, ela está repelindo boas pessoas para se relacionarem com ela. Então, começa se amando. Estão percebendo o quanto isso é poderoso? Então, imagina isso. Houve um término de relacionamento. É normal que exista aquele período de luto. O que acontece em lutos tradicionalmente? Às vezes começa aquele período da negação. Cara, não é possível que isso está acontecendo comigo. Às vezes passa por aquele momento de ficar com raiva daquilo que tem acontecido. Às vezes passa por aquele momento da barganha. Olha, se você voltar para mim, eu vou parar de beber, ou coisas do tipo. Olha, se isso acontecer, eu vou fazer tal coisa, eu vou dar 3 pulinhos, eu vou visitar lá a cidade tal de a pé. E começa a fazer barganha, seja com você mesmo, com Deus, com a outra pessoa. E aí também acontece aquela fase chamada da fase da depressão, que é uma fase onde a pessoa fica mais para baixo, ela começa a não tá vendo sentido em nada, e às vezes aquele sentimento de perda, e será como vai ser minha vida daqui para frente? E aí vem a última fase, que é a fase chamada de aceitação ou compreensão, que é quando, peraí, eu aprendi a entender que a minha vida é importante também. Eu aprendi, peraí, que caramba, quando eu me amo, o mundo inteiro, as outras pessoas também vão tender a ter mais chance de me amar. Essa fase da compreensão te amadurece e te faz sair daquele período do luto mais trágico, vamos dizer assim. E ali, vencendo esse processo, uma das coisas que mais ajuda você
começar a se valorizar. Comece a colocar na sua rotina tarefas para você se valorizar. Tarefas para que você fique tão bom, se torne alguém tão bom, que se aquela outra pessoa não te quiser, ela vai olhar e pensar, caramba, olha o que eu perdi, olha quem essa pessoa está se tornando, olha que pessoa incrível que essa pessoa está se tornando. E se você se torna essa pessoa melhor, as chances são que talvez você nem queira aquela outra pessoa mais, porque você vai olhar para você e falar, cara, eu me tornei tão incrível, eu me tornei uma pessoa tão melhor que eu não sei, sabe? Eu me tornei um ser humano melhor. Eu não sei se aquela pessoa não é, sabe? Você entra em outro nível. Ou pode ser que talvez você volte com aquela outra pessoa ou não. Mas a questão é que para você, aquilo não vai te machucar mais, não vai te doer mais, porque você está evoluindo, você recuperou seu amor perdido que está em você e não no mundo lá fora.